Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Caminhos do Baralho Cigano. Eu sou Luz Araújo, do Instituto Luz de Cura, e é um prazer te ter aqui. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o povo cigano, sobre a cultura do povo cigano. A gente falou brevemente, porque é muita coisa. Então, a gente falou só as coisas mais básicas e mais importantes. Hoje, nós vamos entrar na segunda aula, que fala sobre como o baralho cigano levou esse nome, faz parte do povo cigano. Como o baralho Lenormand, ele se transformou no baralho cigano. Vamos lá? Só um momento aqui, preciso de uma colher. Só um momento que está abrindo aqui o documento. A aula 2. A história do baralho cigano Lenormand, tá? Agora a gente vai entender da onde veio essa história baralho cigano. A história do baralho cigano Lenormand. A origem e população do século XIX. Veio uma adaptação nesse século para o povo cigano Romand. Antigamente, quando começou o baralho Lenormand era desta forma aqui. Esse aqui é o tarô de Marcélia, que se iniciou aqui no canto. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu tentar pegar aqui uma caneta. Vamos ver se vai funcionar dessa forma aqui. Então, vamos lá. Madame Lenormand, ela usava o baralho de uma maneira normal para fazer jogo, Ela era uma cortesã, digamos assim, acredito que era esse nome que dava, e tinha casas de jogos na casa dela, lá onde ela era dona, E lá as pessoas jogavam baralho comum. Madame Lenormand, ela começou a usar o baralho comum para fazer leitura intuitiva. E aí o povo cigano, ele foi chamado a atenção do povo cigano para aquela forma que a Madame Lenormand usava. Então, ele trouxe esse baralho aqui comum, juntou com o tarô de Marcélia e criou este método aqui, que nós temos hoje, de 36 cartas, baseado no baralho comum que Madame Lenormand usava, acoplado com o tarô de Marcélia, e formou
o baralho cigano que nós temos hoje. O objetivo da aula de hoje: conhecer a origem do baralho cigano Lenormand, entender como ele se popularizou na Europa, compreender a adaptação pelo povo cigano, diferenciar o baralho cigano e tarô e entender a estrutura das 36 cartas. Origem do baralho Lenormand. De onde vem o baralho cigano inspirado no baralho Lenormand? Popularizado na Europa no século XIX, associado à cartomante Maria Ana Lenormand. O importante é entender aqui que o baralho ele não era de origem cigana. Ele foi adaptado depois pelo povo cigano, tá bom? A frase, o baralho cigano não nasceu cigano, ele se tornou cigano. População na Europa. Como o baralho se espalhou? Muito usado na França e na Alemanha, ele tornou-se acessível a todo o povo. Ganhou forma por ser direto e prático, diferente de outros oráculos. Linguagem simples, resposta objetiva, de fácil conexão. Como eu expliquei para vocês, o baralho Lenormand. O modo que a Madame Lenormand interpretava as cartas era de uma maneira assim excepcional, tá? Que ela conseguia ler as cartas. Ela tinha esse dom intuitivo. Então ela fez essa pegada do baralho comum e ela com o tarô que já existia como oráculo na época. Então, intuitivamente, ela misturou essas duas leituras e lia no baralho comum. E isso ficou, assim, popularizou, porque ela realmente era muito assertiva nas coisas que ela falava, nas interpretações que ela dava, e ela ajudava muitas pessoas. E a fama, né, foi crescendo naquela época. E chegou até o povo cigano. Adaptação pelo povo cigano. Como surgiu o baralho cigano? Os ciganos adotaram o Lenormand, né, que a gente chama baralho Lenormand, porque é o modo que a Madame Lenormand fazia a interpretação das cartas. E aí eles adaptaram a cultura deles. Porque nós vemos aqui as fotos do baralho cigano, são fotos de cultura cigana. Então ele juntou a ideia, o método de Lenormand, que ela já tinha juntado o tarô de Marcélia, ela tinha igualado, né, o tarô de Marcélia com as cartas comuns, e o povo cigano simplificou mais, adaptando as imagens. Porque nós vimos que as imagens eram usadas, coisas que o povo cigano ele vivenciava. Então, ele adaptaram a sua cultura e espiritualidade. Trouxeram intuição, sensibilidade para a leitura. O que mudou? Ele passou a ter menos técnica. E ele teve mais percepção por causa das imagens. Então, ele passou a ter mais conexão energética e ter uma leitura mais fluida. A fase forte é o povo cigano, ele não decorou o baralho, ele sentiu o baralho. Então, ele sentiu, no método Lenormand, que aquelas cartas representavam aquela situação.
E aí ele criou os desenhos, né, as imagens, de acordo com a realidade deles, que é usada até hoje. Mesmo a gente fazendo adaptações em outros decks, né, para nós é mais modernos, mas o fundamento do baralho cigano, das 36 cartas, continua sendo a representação das imagens de vivência do povo cigano. Diferença entre o tarô e o baralho cigano. Isso é importante também para você explicar para o cliente, porque eles não têm só diferença no formato, na quantidade de decks, também no modo de leitura, tá? O baralho cigano, ele tem 36 cartas. A leitura dele é objetiva, ele foca no cotidiano. Perguntas práticas da nossa vida diária, sobre amor, sobre relacionamento, até mesmo sobre espiritualidade, sobre saúde. Ele é maravilhoso para fazer essa interpretação, com respostas práticas e diretas. O tarô, ele tem 78 cartas, mais simbólicos e mais profundo. A leitura do tarô, ele é mais complexa, porque ele fala mais do estado de alma, tá? Do estado interior da pessoa. Então, ele ajuda muito na parte emocional. Não que ele não consiga ajudar em outras áreas, inclusive porque ele também fala sobre finanças, né? Ele também fala sobre trabalho, sobre profissão, sobre vários assuntos. Mas, porém, a linguagem dele é mais complexa. Ele é um baralho mais profundo. Para iniciante, o baralho cigano é o mais fácil de desenvolver. Frase clara. O tarô aprofunda, o baralho cigano direciona. Aqui está mostrando o tarô e o baralho cigano, né, na época do Lenormand. A estrutura das 36 cartas. Como o baralho é formado? Ele tem 36 cartas com imagens fortes. Cada carta representa uma energia e uma situação. Já falando, quem fez isso? Quem fez essa adaptação? O povo cigano, usando a vivência deles, a intuição e a espiritualidade. Ele tem a ligação com o cotidiano da nossa vida. Exemplo, caminhos, amor, obstáculos. O importante agora é você não precisar saber o significado. Precisar entender que cada carta ela carrega uma energia. Linguagem simbólica. Como o baralho fala? Ele fala através das imagens, da sensação, da intuição. O símbolo ativa a memória, as sensações e as percepções. Frase essencial. Antes de entender o símbolo, você precisa sentir o símbolo, tá? Sentir a imagem, sentir o naipe, sentir a numerologia, o número, a gente vai aprender isso mais para frente. O erro comum dos iniciantes. A gente querer decorar todas as cartas rápidas, que a gente vê isso muito aí nas leituras normais aí, e também em alguns cursos corriqueiros, porque vem a própria interpretação dentro, às vezes, num papelzinho que vem junto com o baralho, e a gente quer começar a decorar aquelas coisas ali, e não dá para fazer uma leitura fluida somente com o significado das cartas, porque ela precisa de mais, tá? O correto é você tem que sentir aquela imagem, você precisa usar da intuição, depois você tem que aprender
né, sobre aquela imagem, e depois você aí faz a interpretação. Aqui era o modo respeitoso que o povo cigano se reunia para fazer a leitura do baralho cigano. Que o baralho cigano, para o povo cigano, é como se fosse uma Bíblia. É ele que te dá o direcionamento da situação. Ele é muito sagrado, ele é muito importante. O exercício prático dessa aula. A gente vai fazer a conexão com a imagem sem significado. Vai pegar uma carta do baralho, observar por 1 minuto. Pegue o que esta imagem te transmite. Pergunte o que esta imagem te transmite. Vai pegar um papel, um caderninho, uma caneta e vai fazer essas anotações. Primeiro você vai pegar uma carta e vai colocar no caderninho o que essa imagem me transmite. E você vai anotar, né? Você fala assim, carta, no caso eu peguei aqui o homem, né, o cigano, que é a carta 28. Aí você vai botar aqui, ó. Carta 28, o homem. Você vai anotar o que você sentiu. Qual a sensação que essa carta te transmitiu? Qual a emoção que você sentiu? E você vai anotar logo a primeira impressão. Eu não quero que você anote o significado dessa carta. Eu quero que você anote o que você sentiu com essa carta. Aqui eu deixei 2 cartas para quem ainda não tem o baralho, ainda não conseguiu comprar o deck. Eu quero que você use essas 2 cartas, a carta Sol e a carta Rato, para fazer esse exercício, tá, de anotação. O que eu vou falar para vocês, o que eu senti com a carta o homem. O que essa carta me transmitiu? Me transmitiu seriedade, elegância, postura, um ar de sorriso. Como a pessoa quisesse respirar e fazer aquela pose para a foto, né? Então, ela me transmitiu isso. Eu quero que vocês façam esse exercício, desse modo, com qualquer carta que vocês tirarem. Por exemplo, a carta cruz. O que vocês sentiram? Observa a imagem e anota aquilo que vocês sentiram, tá bom? Beijos de luz. Até a próxima aula.